Você é um missionário. Esse programa foi criado com o propósito de despertar a vocação, né? Que você é um ganhador de almas. E muitas pessoas têm sido motivadas no Brasil afora e muitos estão entendendo que ser missionário não é somente aquela pessoa que tem um chamado transcultural, mas a grande comissão é para cada crente. Todo crente é um ganhador de almas. Você que está nos assistindo aí, se na sua cidade não existe ainda uma igreja presbiteriana, uma igreja que prega a palavra, né, fielmente, nós estamos dispostos a ajudá-lo. Nós temos os nossos cursos aí da EAD, de treinamento, nós temos material, nós estamos dispostos e vamos criar agora um curso que vai ser de 1 ano para plantadores de igreja. Um curso que terá uma parte online, terá uma parte presencial. Mas a ideia é dar ferramentas para você começar o plantio de uma igreja aí na sua cidade. Hoje, o programa está muito especial. Nós estamos recebendo aqui a Clarice Robles, que é uma mulher crente, uma mulher de oração. E o tema do programa hoje é justamente falar um pouquinho sobre a necessidade da oração para nós fazermos a missão. E não tem jeito, quando você vai para o livro de Atos dos Apóstolos, você percebe que a primeira reunião após a ascensão de Jesus Cristo, está lá em Atos 1, a partir do versículo 15, foi uma reunião de oração. Reunião de oração. No início do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, quando veio o Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar, orando. E você vai descobrir que depois, os quase 3.000 batizados, convertidos, eles perseveravam na oração. Os próprios apóstolos, né? Você tem o caso lá em Atos capítulo 3, diz claramente que Pedro e João, eles cumpriam eles iam ao templo para orar. Foi quando aconteceu com aquele milagre, daquele aleijado à porta do templo. Aí você vai descobrindo que o livro de Atos dos Apóstolos é, de fato, um manual de oração. Um manual de oração. A oração, meu amado irmão, ela é o oxigênio da vida cristã. A maior prova de que alguém nasceu de novo, é um convertido, é a sua vida de oração. O incrédulo não ora. Uma pessoa que não nasceu de novo não ora. Mas aquela pessoa que nasceu de novo, que foi regenerada, a primeira atitude dela é a vida de oração. Se você pegar em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, quando Deus pede e ordena que Ananias vá encontrar com Paulo, que havia sido convertido por Jesus na estrada de Damasco, a evidência, a identificação, ele diz que quando você chegar lá, ele vai estar orando. E Paulo passou a ser um homem de oração, e ele deu um mandamento para a gente, orar sem cessar. Eu quero ler Atos dos Apóstolos, capítulo 12, eu quero chamar a sua atenção para o versículo 5, que diz assim: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Você sabe que o diabo, quando quer prejudicar a obra de Deus, ataca a liderança. E Herodes é um instrumento de Satanás aqui. E a igreja, que no capítulo 11, ela estava crescendo, ela estava se expandindo, né? Pessoas que eram, como Paulo, perseguidoras do Evangelho, agora passam a ser perseguidas por causa do Evangelho. Então, depois de Satanás usar a perseguição religiosa dos judeus, vai usar agora a perseguição do Estado. E Herodes é um instrumento de Satanás aqui. E diz no capítulo 1,
por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Quem foi esses da igreja que ele mandou prender e os maltratou? Os líderes. Porque havia e há um princípio: se você quer acabar com um movimento, se você quer acabar com uma religião, você mata os líderes. Mata os líderes. E diz o texto sagrado que ele passou a fio de espada a Tiago, irmão de João. Então, o primeiro mártir dos apóstolos que é registrado aqui, em Atos, é justamente Tiago. E ele só não matou Pedro naquele dia porque havia um feriado, o feriado da Páscoa. E ele, Herodes, gostaria de agradar os judeus com a morte de Pedro. Então, ele sai de Jerusalém, desce a aproximadamente 100 quilômetros para Cesareia, a casa de praia, vai passar o feriado, e ele pensa, depois do feriado, retornar para executar Pedro. Mas o que é interessante nesse texto, no versículo 5, é que Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. A pergunta que esse versículo nos sugere é: o que acontece com a igreja? Ou o que acontece quando a igreja ora pelos seus líderes, pelos seus pastores, pelos seus missionários, pelos seus presbíteros, pelos seus diáconos? Qual é a importância da oração da igreja intercedendo pela sua liderança? Esse é um assunto que eu quero abordar aqui com você hoje. Introduzir, depois nós vamos discutir aqui um pouco sobre a necessidade de nós orarmos. Jesus fala claramente que nós devemos orar para que o Senhor mande obreiros. Nós lemos aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, que foi no jejum e oração dos líderes e da igreja que o Espírito Santo disse: separai-me agora a Saulo e a Barnabé para a obra que os tenho chamado. Então, a oração ela é extremamente necessária para a vida da igreja. E quando a igreja ora pelos seus líderes, pelos seus pastores, pelos seus missionários, coisas extraordinárias acontecem. Veja aqui, Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Pedro estava preso. Diz o texto sagrado que haviam 4 escoltas de 4 soldados. 16 pessoas tomando conta de um missionário, um pescador, um homem que não trazia nenhum tipo de ameaça para a segurança pública, mas era um missionário de Deus. Mas o texto nos diz que Pedro estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando os líderes estão sendo perseguidos, maltratados, é necessário que haja o quê? Oração. Oração. Mas oração por parte de quem? Diz aí, por parte da igreja. E a igreja orava a quem? Orava a Deus. E a igreja orava como? Objetivamente, por Pedro. Havia oração incessante por parte da igreja em favor de Pedro. E a pergunta que nós podemos responder aqui, no texto, é que o que aconteceu como resposta dessa oração da igreja em favor de Pedro que estava preso? Se cumpre aqui aquilo que está lá no Salmo 91, que quando a igreja ora, Deus ordena os seus anjos a nosso respeito. E Deus, então, ordena que um anjo que está sob o comando de Jesus, ele que é o rei, ele que é o general, ele que é o Senhor dos exércitos,
Então ele dá uma ordem ao anjo. E o anjo, então, do Senhor, vai lá no cárcere onde está Pedro. E diz o texto que uma luz iluminou a prisão. Não foi a luz da Eletropaulo, foi uma luz celestial. Esse anjo vai e toca em Pedro, que estava dormindo. E Pedro, então, é despertado. E o anjo dá uma ordem para Pedro, dizendo, levanta-te depressa. E as cadeias caíram-lhe das mãos. E disse o anjo, cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. Preste atenção, que quando a igreja ora em favor dos seus líderes, Deus manda os seus anjos. Mas Deus não só manda anjo, Deus derrama luz nas nossas trevas. Deus tira os líderes do estado de inércia, de sono. Ele desperta. Manda um despertamento espiritual. Mas não somente isso. Deus quebra as cadeias. Caíram-se as cadeias das mãos de Pedro. Deus liberta a sua liderança de pecados, da opressão maligna. Quantos missionários estão no campo missionário aí hoje, sendo alvos da opressão do Satanás, suas famílias, seus filhos, esposas. Então, quando a igreja intercede pelos seus missionários, a libertação da opressão satânica. Mas não somente isso. Diz o texto que há direção. O anjo foi enviado e tira Pedro daquela situação. E Pedro não sabia o que estava acontecendo, como se fosse um sonho. De repente, as portas se abrem automaticamente e ele sai da prisão. Coisas extraordinárias acontecem quando a igreja ora pela sua liderança. Nós precisamos levantar pessoas aqui na igreja de Pinheiros. Você precisa levantar pessoas na sua igreja aí para ter um movimento de intercessão pela liderança, pelos pastores, pelos líderes. Porque se existe alvo do inimigo, principalmente quando a igreja está prosperando, são os líderes. É a liderança da igreja. Diz o texto sagrado que Pedro, então, é liberto, vai ao encontro dos seus irmãos que estavam orando, e no registro de Lucas, a partir do capítulo 12, Pedro sai de cena. E agora, a partir do capítulo 13, começa a figura de Paulo, junto com Barnabé. E o que eu acho impressionante nesse texto é que Pedro é livre da prisão. Mas o mesmo anjo, ou outro anjo ordenado por Deus, tira a vida de Herodes. Diz lá no versículo 23, no mesmo instante um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Quando a igreja ora, Deus abate os inimigos da igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra o avanço do reino de Deus. Então eu quero desafiar você, quero convocar você que está nos assistindo, você que é um missionário, você que é um pastor, levante um movimento de oração na sua igreja em favor da obra missionária, em favor dos líderes, da liderança da sua igreja. Porque se existe um alvo específico, preferido de Satanás, na obra missionária, são os missionários, as esposas dos missionários, as famílias dos missionários. Na igreja local, o pastor, a família do pastor, a família dos presbíteros, os diáconos, os líderes de ministérios, eles são alvos de toda a força satânica. E eu quero convocar você a se mobilizar. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor deles. Que Deus nos abençoe. Que esse programa de hoje seja um programa que nos motive a
a luta da oração, a batalha da oração em favor do reino de Deus, da missão que nós precisamos cumprir. Deus abençoe sua vida. Nós vamos ter um intervalo e voltaremos depois com a nossa irmã Clarice, uma evangelista, ganhadora de almas, que Deus tirou do espiritismo, Deus tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. É membro aqui da Igreja de Pinheiros e tem sido uma companheira, uma pessoa intercessora nessa área da oração. Grande abraço, Deus abençoe sua vida. Não há cristianismo sem oração. Não há vida cristã sem oração. Não há famílias fortes sem oração. Não há igrejas vivas sem oração. Não há avanço missionário sem oração. Não há poder espiritual sem oração. A oração é o oxigênio da igreja. É uma evidência de que você nasceu de novo, é quando você ora. A evidência de que você vai ser um crente maduro na fé, experiente com Deus e revestido de poder, é quando você ora. Hoje então eu quero conversar um pouco com vocês sobre esse assunto. Porque quando eu olho para a Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, eu vejo o povo de Deus orando. Eu vejo, por exemplo, Abraão intercedendo por Ló, que estava em Sodoma, uma cidade condenada. E Gênesis relata que Deus destrói Sodoma e Gomorra e salva Ló por causa da intercessão de Abraão, seu tio. Por meio da oração, Deus promove livramento e salvação. Eu encontro Jacó no Val de Jaboque, aos 91 anos de idade, tendo uma experiência profunda com Deus, porque Deus luta com ele, para salvá-lo. E diz a Bíblia que Jacó se agarra ao Senhor e diz: eu não te deixarei ir, se tu não me abençoares. E Deus o salva ali, e ele vê a Deus face a face ali, e a vida dele passa por uma mudança radical, a partir do Val de Jaboque, fruto da oração. Eu vejo Moisés em Cades Barneia, no momento decisivo da história do povo de Israel, quando a ira de Deus se acendeu contra aquele povo rebelde no deserto, e diz a Bíblia que Deus se propõe a criar uma nova nação por meio de Moisés, e Moisés se coloca na brecha em favor do povo e diz: Senhor, perdoa o pecado desse povo, ou risca o meu nome do livro que escreveste, e Deus ouve a oração de Moisés e poupa aquela nação. Eu vejo Ana, estéril, desprezada pela sua rival, mal compreendida pelo sacerdote Eli, não compreendida pelo seu marido Eucana, clamando a Deus por um milagre, para ser mãe. E diz a Escritura que Deus abriu a sua madre, que ela concebeu, que ela deu à luz a Samuel, o maior profeta, o maior sacerdote, o maior juiz daquela geração, fruto da sua oração. Eu vejo o seu filho Samuel se apresentando diante da nação de Israel, dizendo o seguinte: longe de mim pecar contra Deus, deixando de orar por vós. Eu vejo o rei Ezequias enfrentando dois problemas gravíssimos do seu reinado, aos 39 anos de idade, no apogeu do seu ministério, do seu reinado. Diz a Bíblia que ele estava com a doença mortal, e diz a Bíblia que a cidade dele, Jerusalém, estava cercada, entrincheirada por um poderosíssimo exército do maior império da época, o Império Assírio. E diz a Escritura que ele ora e ele chora diante de Deus, e Deus então ouve a sua oração, e Deus então responde rapidamente. Deus o cura de uma doença mortal, Deus liberta Jerusalém de um ataque terrível, de um exército expansionista e guerreiro, através da oração. Eu vejo Daniel orando a Deus, e Deus fechando a boca dos leões naquela cova. Eu vejo Daniel orando a Deus, e Deus enviando o arcanjo Miguel para lutar nas regiões celestes em favor de Israel. Eu vejo o grande estadista, o grande administrador, o grande reformador
Neemias orando por Jerusalém, chorando diante de Deus, jejuando diante de Deus, e uma cidade que estava há 142 anos debaixo de escombros, se levantando das cinzas, fruto da oração. Eu vejo o próprio Jesus, o Filho de Deus, lá no Jordão, no momento do seu batismo, orando ao Pai, o céu se abrindo, o Espírito Santo descendo sobre ele, e eu vendo ali Jesus sendo capacitado com o poder do Espírito Santo para dar início ao seu ministério, e ele vai ser um homem de oração. Ele ora no deserto, ele ora nas noites, nos ermos daqueles desertos da Judéia, ele ora no Getsemane, ele ora na cruz, e hoje ele está no trono orando e intercedendo por você e por mim. Eu encontro na Escritura o apóstolo Paulo, orando, logo depois da sua conversão. Eu encontro este homem orando em noites de vigília, eu encontro este homem orando na praia, eu encontro este homem orando nos desertos, eu encontro este homem orando nas sinagogas, eu encontro este homem de joelhos, dizendo: por esta causa eu me ponho de joelhos. O maior teólogo da história da igreja cristã, um homem de oração, comprometido com oração. Eu vejo Cornélio, um soldado gentio, orando a Deus, sem uma compreensão clara ainda do que é a fé cristã, não salvo ainda, mas orando. E a Bíblia diz que as suas orações subiu até Deus, as suas esmolas subiram até Deus, e ele então é orientado a buscar Pedro, que estava em Jope, para vir à sua casa, vir à sua família, para pregar para ele e a sua família o evangelho, e toda a sua casa é convertida, e toda a sua casa é batizada, e uma obra nova se inicia entre os gentios, a partir da família de Cornélio, fruto da oração. Eu vejo Lídia, uma empresária da cidade de Tiatira, morando na cidade de Filipos, tendo na sua casa uma reunião de oração. E a partir da sua casa e a partir daquela reunião de oração, uma igreja é estabelecida na Europa pela primeira vez, por causa de uma reunião de oração. Eu vejo a mulher Cirofenícia, com a filha endemoniada, rogando a Jesus: Senhor, socorre-me, tem compaixão de mim, porque o sofrimento da sua filha era o sofrimento da própria mãe, e então, resultado da oração daquela mulher, sua filha é liberta, a sua filha é curada. Eu vejo os discípulos de Jesus, no cenáculo, orando todos, unânimes, aguardando a promessa do Pai, o derramamento do Espírito. O Espírito Santo desce no Pentecoste para permanecer para sempre com a igreja, para revestir a igreja de poder, para o louvor da glória de Deus, avançando 10 dias, todos unânimes, em perseverança, e de repente, depois de 10 dias de oração, até chegar aos nossos dias, até chegar a você e a mim, eu encontro, irmãos, os crentes, ao longo dos séculos orando, os pais da igreja orando, os pré-reformadores orando, os reformadores orando, os puritanos orando, os missionários orando, os avivalistas orando, esta igreja orando, você e eu orando, porque se você é de Deus, você é alguém comprometido com oração. Você é um missionário muito bom, só para a gente relembrar, né, de alguns personagens bíblicos, né, personagens não, de pessoas, né, da história da Bíblia, que tiveram fortes experiências com oração para nos incentivar, e esse programa hoje está especial, todo programa aqui é especial, né, mas oração, como é essencial o nosso respirar, né, hoje a gente está falando disso, e o Ismael perguntou: cadê o programa ao vivo? Está aqui, estamos aqui, Ismael, e obrigado pela participação, também do Ezequiel, do Paulo, da Rosalina. A Rosalina falou que esse pastor foi escolhido por Deus, pastor Arival. Concordo, Rosalina. E ela falou que queria um pastor Arival lá na igreja dela. Pois é, se fizessem mais, né, Rosalina? Olha só, você que está participando, hoje nós vamos sortear esse livro Homens de Oração, para a melhor pergunta da noite. Serão 2 livros, então pode mandar sua pergunta que a gente envia o livro para você. Então já vai pensando aí sobre oração. Pode deixar a imaginação rolar e nós sortearemos 2 livros desses, Homens de Oração. Aí você pode pensar que é só para os homens, mas não. A mulher pode ler também e incentivar os homens a orar ou presentear alguém, né?
presentaço. Então, 2 livros nós sortearemos e eu estarei aqui durante o decorrer desse programa lendo as suas mensagens e lendo as suas perguntas, tá bom? A Camille já pediu oração pela gestação. Vamos fazer uma lista de oração aí hoje. Hoje vai rolar aqui essa questão. Agora eu quero passar para o pastor Erival, que nós estamos com uma convidada que é da oração. Não é, pastor? É isso aí. Aqui nós estamos com uma espanhola que foi eleita por Deus antes da fundação do mundo para ser de Jesus. E ela passou um tempo no Espiritismo e Deus fez uma obra extraordinária na vida dela. E eu vejo na vida dela, ela é membro aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, veio da Igreja Batista para cá há alguns anos, mas eu vejo claramente na vida da Clarice Robles 2 dons. O primeiro, o dom da intercessão. Ela é uma pessoa que ora, que gosta de orar muito pelos outros, né? Aquilo que Jesus está fazendo por a gente lá no céu. E que o Espírito Santo faz dentro da gente quando a gente está no sufoco. E uma coisa que ela tem também é a habilidade de ganhar almas para Jesus, né? Ela é uma evangelista nata. Muitas pessoas estão hoje na Igreja de Pinheiros trazidas pela Clarice. Clarice, é um prazer ter você aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua vida pessoal, sua idade, de onde você veio, como foi a sua conversão, e aí nós vamos entrar no assunto da oração. Pode levantar. Eu agradeço o convite, pastor Erival, e muito obrigado pelo seu carinho. Eu vim do Espiritismo, primeiro eu fui católica, depois fui para o Espiritismo, fiquei muitos anos, até que um dia eu fui para o Ceará e uma senhora orou por mim. Ela orou e daí ela convidou uma outra irmã dela para orar por mim, porque eu era endemoniada. Então, o que aconteceu? Eu me converti assim que eu cheguei em São Paulo. Eu fui procurar uma igreja evangélica e eu passei um ano orando, sem saber exatamente o que estava acontecendo comigo. Eu fui libertada e fui convertida realmente através da oração. Eu orava e o povo orava por mim, e eu me converti, estou aqui até hoje, em oração. E por isso que eu oro para os outros, para se converterem. Tá bom, Clarice. Clarice, você sabe, nós estamos aqui numa igreja, a nossa igreja tem uma visão missionária. Nós temos aqui, pela bondade de Deus, muitos campos, muitos missionários, muitas pessoas envolvidas com a obra missionária. E eu queria que você falasse um pouquinho assim, né? O que você acha? Qual é, de fato, a importância da oração para a obra missionária, para a pregação do Evangelho, para a confrontação dos poderes espirituais malignos, né? Para Deus abrir portas, para Deus dirigir a gente? Qual a sua experiência disso? Bom, a minha experiência durante 40 anos é que, primeiro, nós devemos orar, jejuar, para ir trabalhar, pedir para que Deus liberte o povo, trabalha com os missionários precisam de oração. E a minha experiência é que sempre Deus responde às orações. E Deus sempre responde às orações e... Não sei o que mais, pastor. Eu não gosto de microfone, gente. Deus responde às orações, primeiro, porque Ele prometeu responder, né? As promessas dele. Exatamente. A gente tem um hábito aqui de enfatizar aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros sempre esse aspecto da importância da oração em cima das promessas de Deus. Porque quando você ora as promessas, a resposta está garantida. Eu sei que você é uma intercessora do meu ministério, da minha família, você intercede por minha família, por Tássia, por meus filhos. Você ama a minha família. Eu sei que você é uma intercessora também pela família do pastor Hernandes, né? Na sua visão, qual a importância de ter na igreja pessoas orando pelos seus líderes?
A importância de orar para os líderes, como a Bíblia nos ensina, é porque eles precisam de nós, da oração, para que eles façam e pregam a vontade de Deus. Nós intercedendo, nós estamos orando enquanto eles estão pregando, ou mesmo eles não estando pregando, mas na igreja eu vejo a importância de estar orando enquanto eles estão pregando. Você teve um pastor que foi muito importante na sua vida, que você orou muito por ele, ele amava muito você. São duas pessoas que eu vejo. Primeiro, o pastor Ari Veloso, da Igreja Batista do Morumbi. Sim. E o outro, o seu xodó, que está nos Estados Unidos. Guilherme Kerr. Guilherme Kerr, né? Ele chama você, quando ele vem aqui, ele vai para sua casa, ele vem para cá. Eu sei que você também é uma pessoa que intercede. Qual a importância desses líderes espirituais para a sua vida? É o reconhecimento da minha vida, como o Senhor está fazendo comigo. Eles fizeram exatamente o que o Senhor está fazendo. O reconhecimento do meu trabalho, que eu sou evangelista, que eu oro, o amor de Cristo para a minha vida. Isso me dá forças de caminhar, porque é uma vida bem solitária. A vida do intercessor e do evangelista é solitária. Então, o pastor Adi Veloso sempre esteve ao meu lado, eu estive ao lado dele até ele partir, e até hoje o Guilherme ele continua sendo um pastor da minha vida. Inclusive, ele sabe que eu estou aqui hoje. E ele falou que ele vai estar orando. Você aproveita e pede para o pastor Ari Veloso, que era palmeirense, para interceder por nós hoje, que o Palmeiras hoje joga com o River Plate daqui a pouco. Se eu fosse espírita, eu faria isso. Mas como eu não sou mais espírita... Eu estou brincando com você, mas eu me lembro que quando o pastor Ari Veloso foi enterrado junto com a bandeira do Palmeiras, né? Com certeza. E quando o Palmeiras ganhava, ele ia para o púlpito da Igreja Batista do Morumbi com a camiseta do Palmeiras. Algumas perguntas aí, Lídia, por favor. Vamos lá, pode mandar essa pergunta, que eu sei que tem várias perguntas que eu até estou com vontade de fazer, daqui a pouco eu vou fazer uma. Olha só, a Ana Regina falou que a Clarice é uma bênção, pregou para mim em 1993, nunca deixou de orar por mim e pela minha família. Em 2002 me converti e nunca esqueci que ela tinha me dito sobre Jesus em 2005. Nos reencontramos. Olha que bênção, Ana Regina. O Ismael, pastor, ele perguntou se todas as orações, tudo que pedimos em oração será concedido? Não, a Bíblia diz que nós devemos pedir, né? E a Bíblia diz: pedir, dá-se-vos-á. Todo aquele que pede, recebe, mas nem sempre nós recebemos, nós queremos. Por quê? Porque Deus é o nosso Pai. Quando nós oramos, oração é coisa de família. Então, quando a gente ora errado, o pai não vai dar. É como um filho quando pede uma coisa errada. Deus é soberano. Então, entenda isso, tá? Então, esse negócio de orar determinando, orar dizendo que... Não é assim, não. Aliás, só ora quem é humilde. Só ora quem reconhece a sua impotência. O apóstolo Paulo diz: quando estou fraco, é aí que eu estou forte. Então, a oração é uma declaração de incompetência e de dependência de Deus. Amém. Muito bom. Tem outra pergunta aqui da Ana Paula Sabino Moreno, que ela perguntou: existe alguma diferença em orar na madrugada? Você quer responder? Eu acho que tem bastante diferença, porque você está no silêncio da madrugada, e eu, principalmente, eu oro todos os dias às 3 da manhã. Isso já faz 40 anos, e eu vejo as respostas que Deus tem dado. Posso completar um pouco? Por favor. Eu acho que, aliás, a Bíblia fala que a gente deve orar sem cessar. De fato, quando você pega a experiência da Clarice aqui, a experiência dos coreanos, e eu tive 2 vezes na Coreia e vi lá que o que transformou aquele país foram as orações da madrugada. Por quê? Porque na madrugada você antecipa, né, o dia.
Mas nós temos que ter convicção também, né? Que para Deus não existe madrugada, nem dia, nem noite. Né? Ele está sempre, os seus ouvidos estão sempre atentos. Né? A madrugada é para nós. Para nós. Que bom. O que significa isso? É que eu priorizo o meu dia orando. Eu quero ouvir, eu quero falar com o meu Deus. Aliás, foi o Thomas Watson, que ele diz, num dos seus comentários, que ele diz que a primeira voz que eu quero ouvir no dia é a voz de Deus. E a última voz, a última pessoa com quem eu quero falar no dia é com Deus. Então, ele orava de manhã e orava à noite, tendo essa ideia de que a oração é uma coisa importante para começar e encerrar o nosso dia. Muito bom. Tem outra pergunta aqui da Camille Queiroz, que pergunta assim: devemos orar e quando devemos parar de orar e esperar em Deus? Tipo, quando recebi a notícia do CA terminal da minha mãe, só orei pelo milagre e a cura dela, mesmo alguns dizendo ser a vontade de Deus ela ir. Então, a pergunta dela é quando devemos orar e quando devemos parar de orar por alguma causa. Quer responder? Devemos continuadamente orando até que Deus responde. Mas muitas vezes Deus não responde. Então, por exemplo, eu estou orando por uma cura e Deus leva a pessoa, mas muitas vezes Deus cura. Então, você vai ser avisada pelo Espírito Santo quando que você vai parar de orar pela situação. Eu quero completar aqui. Essa é uma experiência muito interessante, porque quando a gente ora por uma pessoa que está com uma doença, com uma enfermidade, e Deus a leva, Deus a cura de forma definitiva. Exatamente. Porque ela vai para a presença de Deus, e preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Então, orar por uma pessoa doente e essa pessoa morrer, não significa que Deus não respondeu à nossa oração. Pelo contrário. Né? Pelo contrário. Às vezes, a gente acha que a resposta positiva de Deus é só quando Ele diz sim para mim. E, às vezes, a resposta de Deus é não. O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne, ele orou incessantemente, ele que teve visões espetaculares, foi levado até o terceiro céu. Mas Deus disse, olha, Paulo, eu não vou tirar o espinho. Eu vou aumentar a graça, para que você aprenda, né, que a minha graça é suficiente. E que o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Jesus, e eu quero chamar não só Jesus, mas há vários exemplos na Bíblia de respostas que Deus disse não. Vamos pegar Moisés, quando ele sobe lá no monte, ele ora pedindo a Deus para que ele pudesse entrar na terra prometida. E Deus diz, Moisés, você não vai entrar na terra prometida. Você vai subir o monte, você vai olhar para a terra, depois você vai descer, você vai encorajar a Josué, mas você não vai entrar na terra prometida. Só que Moisés, ele é chamado de amigo de Deus. E que nunca na história se levantou um profeta como Moisés, que falava com Deus o quê? Face a face. Né? Então, fica tranquila, minha irmã. Se Deus levou a sua mãe, se Deus está levando os crentes nessa Covid, louvado seja Deus, é a vontade de Deus. E Deus vai lhe dar graça para você passar por isso. E você não está perdendo, pelo contrário, Deus está levando. Lembra quando os filhos de Jó foram mortos? Os 10 filhos? Quando Deus resolve restituir, Deus restituiu 10 filhos. Por quê? Por que ele não deu o dobro de filhos? Porque os filhos, Jó não perdeu. Os filhos foram para a presença de Deus. Tá certo? Eu tive a experiência de perder o meu pai o ano passado. E eu me lembro quando eu chegando lá, conversando com ele no leito da cama, eu fiquei com ele lá deitado na cama. Ele disse, meu filho, eu estava esperando você chegar para partir. E ele disse, eu quero partir. A minha alegria é partir, é estar com Cristo. Né? E Paulo diz
que se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, para o Senhor morremos. Muito bom, muito bom. Eu quero lembrar vocês, já tem ótimas perguntas aqui, que nós estaremos sorteando esse livro aqui, 2 desses livros, Homem de Oração, que é muito bom, para as 2 melhores perguntas escolhidas pela produção nessa noite. Enquanto vocês mandam as suas perguntas aqui, eu tenho uma pergunta para fazer para Clarice. Clarice, por que é tão difícil a igreja orar? Qual a dificuldade? É luta espiritual? Ou é frieza espiritual? O que acontece que é tão difícil da igreja ter ou pessoas em oração, em intercessão? É complicada essa pergunta. Eu acredito que é porque você está orando, você não está conversando com alguém visível. Eu creio que seja isso. Eu estou aqui com o pastor Arival, eu estou vendo o pastor Arival. Então, se você está sozinha, orando, as pessoas têm essa dificuldade. Eu sei porque eu já conversei com algumas pessoas, Clarice. Como que você ora assim? Eu falei, eu vou orando. Deus vai dando a oração, porque o Espírito Santo que habita em mim, ele dá a oração. Então, nós temos que pedir para o Espírito Santo nos ensinar a orar. Essa é a pergunta, é a resposta. Temos que pedir ao Espírito Santo a ensinar. Muito bom. E, pastor Arival, tem uma pergunta para o senhor. O senhor acha que o avivamento não vem por falta de oração? Não. Primeiro, o avivamento vem quando Deus quiser. Ele é soberano. Se nós estivermos falando aqui de avivamento verdadeiro, porque o verdadeiro avivamento é produzido por Deus. E os estudos mostram que quando Deus quer mandar um avivamento, ele põe o seu povo para orar. É por isso que nós estamos desejosos ardentemente por um avivamento, e nós estamos realizando já todos os anos aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E eu quero desafiar você a assistir o vídeo que vai passar aí agora, e até para ajudar nessa resposta que você está dizendo aí. É um desafio. Nós queremos conclamar o povo de Deus, as igrejas, não importa qual seja a sua denominação, para que nos dias 1, 2 e 3 de fevereiro nós estejamos juntos, segunda, terça e quarta, nos 3 expedientes orando. Se você quiser jejuar, ótimo. E nós teremos uma programação especial aqui na Igreja de Pinheiros. As palestras serão transmitidas para a sua igreja. Você reúne a sua igreja aí, você canta, você ora, você louva. E aí você tem no telão da sua igreja disponibilizado gratuitamente pastor Hernandes, pastor Augusto Nicodemos, pastor Ronaldo Lidório, pastor Paulo Júnior, pastor Jeremias Pereira. Todos estarão pregando aí para você. Muito bom. Então, vamos ver esse vídeo sobre a Conferência de Reforma e Avivamento Espiritual. Vamos ver. Terceira Conferência de Avivamento e Reforma Espiritual, de 1 a 3 de fevereiro de 2021. O tema da conferência, cheios do Espírito Santo, para pregar a palavra com intrepidez. É isso aí, gente. Não tem como negar ou duvidar que os avivamentos acontecem nos momentos mais difíceis da história da igreja. E são nesses momentos que Deus levanta pregadores cheios do Espírito Santo para pregar a palavra de forma clara, objetiva e poderosa. E é isso que vai acontecer na terceira Conferência de Avivamento e Reforma Espiritual. E ela será multilocal, ou seja, você pode participar, se inscrever e vir participar fisicamente ou participar online. E além disso, você pode inscrever a sua igreja como retransmissora da conferência. É isso mesmo, é só entrar lá no site e clicar no link que fala da retransmissão e inscrever a sua igreja para retransmitir para os seus membros, né? É isso aí, grande conferência, grande momento, né? Tão esperado por todos nós. E eu vou falar dos preletores. Olha só quem estará pregando, trazendo a palavra nesses 3 dias. Reverendo Arival Dias Casimiro, Reverendo Hernandes Dias Lopes, Reverendo Augustus Nicodemos, Pastor Paulo Júnior, Pastor Jeremias Pereira, Ronaldo Lidório e Young
marcou! E você, para participar, precisa garantir a sua vaga, porque elas são limitadas. Presta atenção no site, está aparecendo aí na sua tela. Precisa se inscrever lá, entra lá, se inscreve. conferenciadeavivamento.org. Não perde essa chance, as vagas são limitadas e elas acabam rápido. Se inscreve aí e a gente espera por você. Até lá! Terceira Conferência de Avivamento e Reforma Espiritual de 1 a 3 de fevereiro, já, viu, gente? Passa rápido. E as inscrições são limitadas e estão acabando para presencial, né? Mas como o pastor falou, você pode retransmitir na sua igreja e para isso também precisa inscrever a sua igreja. É só acessar o site lá da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e se informar que estão todas as informações lá. E eu vou para uma pergunta aqui do Ismael, que pergunta: quando que a oração se torna vã repetição? Vamos... Por que, Clarice, que a oração às vezes se torna vã repetição? Ou quando, né? É quando ela se torna uma tipo reza, né, pastor? Você fica repetindo. É uma reza, não é uma intercessão, não é uma oração, uma conversa com Deus. Isso. A oração, quando Jesus condena lá, nessa questão da vã repetição, ele está falando justamente do farisaísmo, né? Que a oração passa a ser um discurso. E Deus não precisa que a gente ore para informá-lo de algumas coisas. Ele sabe todas as coisas. A oração é uma atitude, né? Quando nós oramos Pai Nosso, nós nos apresentamos a Deus como filhos, né? Quando nós falamos assim, santificado seja o teu nome, nós nos colocamos diante dele como adoradores. Quando nós falamos assim, né, venha o teu reino, nós nos colocamos diante dele como súditos. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, como servos. Quando eu digo não me deixes cair em tentação, porque eu sou fraco. Quando eu digo assim, né, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, é porque eu preciso do pão, eu sou um... Né? Então, a oração é uma declaração de dependência de Deus. Não é discurso, não é oratória, não é fala. Deus vê o coração. Há momentos, Clarice, não sei se você já presenciou isso, você deve ter muita experiência, é que às vezes orar é estar na presença de Deus, a gente não sabe nem o que falar. Você está com uma angústia. Só né? o Espírito Santo. Só o Espírito Santo que pode interceder e decodificar para Deus o que a gente está sentindo. A gente não consegue expressar por palavras aquilo que nós estamos sentindo. E você levanta diferente do joelho. Você vai para o joelho e você levanta diferente, porque ele faz a obra. Muito bom. A Clarice respondeu. A Camille mandou uma pergunta muito boa aqui, que ela falou assim: já ouvi que nem tudo devemos orar em voz alta, porque o inimigo anda ao nosso derredor e pode ouvir, inclusive, nossas fraquezas e dúvidas e agir contra nós. Verdade que não devemos orar tudo em voz alta? Tudo em voz alta pode. O diabo não pode. Ele não pode mudar o que Deus tem para a gente, né? O trabalho que eu acho que Satanás faz na oração contra o crente é, primeiro, tentar convencer o crente que a oração não é uma coisa importante. Segundo, impedir que o crente ore, criando dificuldades, impedindo que o crente venha para o culto de oração. Né? O diabo ele age circunstancialmente, mas ele é um derrotado. A Bíblia fala: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas eu queria destacar aqui, Clarice, você, qual a importância, por exemplo, da oração, né, para o pregador, para ele ter o poder do Espírito Santo, para o missionário? O que você acha disso? A importância da oração para o pregador é para ele fazer a vontade de Deus, para ele pregar segundo a vontade de Deus, para aquele dia, para aquela hora, o pão fresco. É certo. Né? É importante, isso é importantíssimo. Nós estarmos orando que Deus levante intercessores na igreja
presbiteriana de Pinheiros, em favor aos pastores, inclusive o pastor Arival, o pastor Hernandes, os pastores em geral, que pregam, porque eles têm que pregar a vontade de Deus, não a vontade deles. Hoje essa pregação eu gosto, então eu vou pregar. Não. Qual é a vontade de Deus para hoje? Essa é a hora do intercessor. Eu acho uma coisa muito interessante, porque nós podemos pregar a Bíblia toda, né? Chegar ali um texto, abrir, mas geralmente eu faço assim, né? Eu creio que o pastor Hernandes e outros, a gente sempre antes de, quando nós estamos preparando o sermão, a gente faz uma oração para Deus, dizendo: Senhor, o que o Senhor quer que eu pregue? Isso. Qual é a necessidade do teu povo hoje? E confessando aqui para você, às vezes a gente sobe do púlpito com 2 ou 3 sermões. E às vezes a gente decide o que vai pregar na hora do louvor, na hora daquele momento que o mover do Espírito Santo está trabalhando ali. Aí você diz: não, o Espírito Santo nos guia, nos dirige. Claro, mensagens preparadas antecipadamente, estudadas, não é uma coisa assim irresponsável, né? Porque nós temos que expor as Escrituras. O conteúdo da pregação é a palavra, não é o que eu quero, não é o que eu acho, não é o que eu sinto. Mas o Espírito Santo guia-nos nesse momento, que é muito importante. Outra coisa que eu queria deixar aqui, Clarice, a importância da oração para a minha vida como pregador, eu creio, é que nós devemos pregar não pelo prazer de pregar, mas pregar amando as pessoas que estão ouvindo a pregação. Amém. Né? Você olhar para aquele auditório, saber que aquelas pessoas estão ali e são pessoas que precisam, que vieram ali naquela noite porque têm uma necessidade, estão com fome espiritual. Amém. Jesus, quando pregava, quando ensinava, ele ensinava com compaixão, né? Ele tinha amor pelas pessoas. Tem muita gente que ama a pregação, que diz que é pregador expositivo, que é erudito. Ele ama a pregação, ele ama a si mesmo, mas não ama a pessoa que está lá no banco, né? Aquela pessoa carente, necessitada. E eu me lembro daquela mulher que ia na sinagoga todos os sábados, uma mulher encurvada por uma opressão demoníaca, e ela nunca deixou de ir na igreja, até que um dia Jesus foi lá, né? E Jesus libertou aquela mulher, né? Porque aquela mulher também era filha de Abraão. Então, todas as vezes que nós pregamos a palavra de Deus com a igreja de Deus reunida, o mover do Espírito Santo está ali, trabalhando na vida das pessoas. Muito bom. A Edna falou aqui, o Adilson Antônio: conheço a Clarice há uns 40 anos e sempre evangelizando e sendo usada no Ministério de Libertação. A Roseli também... Pode falar. O Adilson é de Santos. Ah, que legal! Santos, olha que demais. A Roseli também falou que Deus usou a vida da Clarice na conversão dela, uma irmã amiga e muito querida. Olha que bênção, né? E também a Silvânia, participando, a Imaculada, o Ismael, falou o seguinte: conta-se que quando o Spurgeon pregava, um grupo de irmãos ficava intercedendo no andar de baixo do tabernáculo metropolitano. Interessante isso, né, pastor? E acredito que a gente podia fazer aquele convite, pastor, vou falar aqui que o senhor falou antes, para convocar as mulheres, né, um grupo de oração. Queria que o senhor comentasse isso aqui para a gente. Eu creio que os homens são mais difíceis de orar, apesar de que eu e o pastor Hernandes escrevemos aí um livro sobre os homens de oração, para mobilizar os homens para a vida de oração. Mas há um aspecto muito especial na Bíblia, que é o movimento de oração feito pelas mulheres, né? No ministério de Jesus, as mulheres foram muito importantes, não somente no sustento, não somente no acompanhamento do ministério de Jesus, mas principalmente na oração, né? E eu vejo que, Clarice, nós precisamos mobilizar, né? Nós temos aqui as mães de oração, Mulher Esperança, mas qual é a sua palavra assim, de encorajamento, né? Porque orar é uma coisa que exige muita perseverança. Orar é uma luta espiritual. Às vezes você vai para orar, mas o diabo lhe atenta tanto, lhe prejudica tanto, lhe massacra, lhe oprime, né? E a gente tem que perseverar, tem que ir para cima, tem que lutar, tem que resistir. Qual é o conselho que você daria para as mães, para as mulheres
da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e das mulheres que estão nos ouvindo neste momento? Exige disciplina. Oração exige disciplina. E quando você se dispõe a querer, a obedecer o comando do Senhor, se Ele chamou algumas para vir, venham, nós podemos reunir e começar essa oração, essa intercessão, porque a intercessão realmente é uma luta muito grande com o demônio. Ele quer que você pare, porque a oração, ela muda a história, né? Então, eu gostaria muito e vou estar orando por isso, para que Deus levante algumas, né, intercessoras na igreja, porque a igreja precisa de intercessoras. E intercessoras, aquelas que realmente ficam caminhando, orando, e o povo está dizendo, ela é louca. Entendeu? Certo, pastor? Tenho uma última pergunta para Clarice, agora é minha. Deus, Tem pastor, há uma coisa que muitos crentes têm medo de orar, com medo de retaliação do inimigo. Queria que a senhora falasse sobre isso para a gente, por favor, Clarice. Existe muita retaliação, sim, mas o maior, nós servimos o maior. Quando ele permite muitas vezes, mas por alguns motivos, né, que nós ficamos de joelhos, humildes, orando. Por isso que nós temos que depender do Senhor. Então, o que nós temos que orar é pedir a Deus o poder do Espírito Santo de Deus. É Ele que vai nos livrar dessas obras malignas, desses retalhamento. Muito bom. Não sei se foi. Pastor, quer completar? Não. Eu acho o seguinte, que se você está sendo retaliado na igreja que você está orando, é uma benção. Pior se você for retaliado pelo pecado. Está fazendo certo. Pela safadeza, pelas coisas erradas, né? Então, de fato, mas Paulo, lá em Romanos, capítulo 15, ele coloca lá, ele convoca o povo a lutar com ele em oração. Oração é luta espiritual. Principalmente no dia mau, principalmente no dia, né, da angústia, no dia da aflição, né? Jesus, ele sofreu muito. Por que Jesus sofreu? Ou por que Jesus, ao sofrer, orou tanto? Né? Às vezes a gente confunde isso, né, Clarice? E eu fico imaginando aquilo que está lá em Hebreus, capítulo 5, dizendo que Jesus, ele aprendeu a obediência por aquilo que ele sofreu. E quando ele sofria, ele clamava ao Pai, com gritos e lágrimas. Então, a vida de oração é uma vida de luta, de batalha espiritual mesmo. Porque o diabo sabe. O diabo não tem medo de nenhum ministério na igreja, se esse ministério não vier acompanhado de oração. Pode ser a pregação, o louvor, mas quando a coisa vem com oração, quando um crente se ajoelha, Satanás treme. Certo? Então, eu quero desafiar você a participar conosco, né, da nossa agenda de oração. Aqui na Igreja de Pinheiros, todos os dias, às 6h30 da manhã, tem culto de oração, tem uma vigília mensal, tem uns grupos de pastoreio. Nós temos aqui praticamente oração todos os dias, para que a igreja possa ser fortalecida no poder do Espírito, para vencer, né, o maligno e vencer as ciladas do inimigo. Amém, que bênção, Amém. Que bênção. Obrigado pelas respostas. Obrigada a você que participou com a gente aqui. Eu quero revelar quem foram as perguntas, quais foram as perguntas escolhidas. Foi da Ana Paula Sabino Moreno. Ana Paula, seu livro. Entre em contato com a comunicação da igreja no telefone 011 98149 8444. Eu vou falando e vai anotando aí que vai aparecer na sua tela. O telefone da comunicação de Pinheiros já está aparecendo aí. Ana Paula Sabino Moreno, que perguntou se existe alguma diferença de orar na madrugada, e também a
Camille, que participou com boas perguntas aqui. Ela perguntou sobre orar em voz alta e também quando parar de orar. Camille Queiroz, também, Camille, vale para você. Entre em contato com a gente pelo telefone da comunicação, que é esse que está aparecendo na tela. É o 011 São Paulo 98149-8444 e mande seu endereço. Não esquece de mandar, anota aí o telefone e manda, que é seu esse livro. A gente vai enviar para você. E muito obrigado pelas boas perguntas, pela participação, que tornou esse programa mais edificante, mais gostoso. Eu passo agora as considerações finais, pastor Arival, por favor. Primeiro eu quero agradecer a Clarice, que atendeu. Ela é uma crente dos bastidores. Ela diz, pastor, eu não gosto. Você vê que ela fica tensa segurando o microfone aqui, né? Porque ela gosta dos bastidores. Mas eu insisti porque eu vejo que ela é uma serva de Deus e a quem honra, honra, né? E nós devemos honrar uns aos outros. Eu me sinto muito honrado pela presença da Clarice aqui, pela sua amizade, pela sua intercessão, pelo carinho que ela tem por mim, por Tássia, por minha família, pelos pastores da igreja, pelo carinho que ela tem pelas vidas. Clarice é uma pessoa que é apaixonada por gente. E ela gosta de gente complicada. Parece que mais complicada é que ela vai atrás. E vai orar por essas pessoas, tá? Muito obrigado, Clarice. Eu me sinto muito honrado. Para mim é uma honra que Deus me dá tê-la como ovelha aqui na Igreja de Pinheiros. Por favor, então, encerra aí. Eu é que agradeço, pastor Arival. Eu não, sem palavras, porque o senhor é uma pessoa segundo o coração, um pastor segundo o coração do Senhor, né, que diz a palavra do Senhor. Eu agradeço muito a Lídia e o Gabriel, que está lá nos bastidores. E obrigada, Deus. Até aqui o Senhor me ajudou. Amém. Clarice, obrigada. A gente que agradece a senhora aqui. E é muito bom ter exemplos de oração assim nos nossos dias. Obrigada mesmo, de todo o coração. E a gente encerra por aqui esse programa queridinho aqui da IPPTV, que muita gente ama, inclusive acho que é o meu preferido também, é sobre missões. Você é um missionário. E a gente fica aqui, mas lembrando que terça-feira que vem estaremos aqui de novo, junte-se a nós, né, em oração também, nessa missão que é de sermos um missionário e praticar isso, né? Até terça-feira que vem, fiquem com Deus e a programação continua aí, se inscreva no canal e continue assistindo a nossa programação, tá bom? Fiquem com Deus, até mais.